Olá, olá, bom dia. Olá, bom dia, pessoal. A gente vai aguardar uns minutinhos, está programado para iniciar às 10. Tem mais um pessoal entrando, assim que der 10 horas a gente já inicia, tá bom? Hoje para falar de split payment dentro dos assuntos da reforma tributária, né? Esse é um dos assuntos, acredito que mais complexos para todo mundo que está acompanhando aí as atualizações da reforma tributária. Esse é um assunto que gera muita dúvida e queria pedir uma gentileza para quem já está aqui, se puder confirmar para a gente se vocês estão conseguindo ver a apresentação aqui do lado, se o nosso áudio está bom, se vocês estão ouvindo bem, só para a gente saber, se puder comentar aqui ao lado, por gentileza, qualquer coisa a gente vai ajustando aqui, tá bom? Vamos dar mais dois minutinhos, a gente já inicia. Fiquem à vontade também, quem quiser ir mandando algum tipo de pergunta, se tiver alguma dúvida pontual aqui do lado, pode ficar à vontade também de mandar suas dúvidas. A gente vai. A ideia é que a gente passe pelo conteúdo e depois que a gente já discorrer bem, a gente vai responder algumas perguntas. Mas fiquem à vontade de ir mandando essas perguntas ao longo da apresentação, porque se a gente achar que é pertinente, às vezes, a gente até responder essa dúvida durante a apresentação, até porque tem a ver com o que a gente está falando, a gente já vai respondendo em tempo real, tá bom? Oi. Bom, 10 horas, né? Até para respeitar aí quem está cumprindo, quem se programou para acompanhar o material. Vamos dar início aí oficialmente. Então, primeiramente, queria desejar um bom dia e agradecer todo mundo que está investindo esse tempo, né, para aprender um pouco de reforma tributária. Não é um assunto fácil, todo mundo sabe, mas já vamos começar aí com reconhecimento para vocês que estão aqui investindo tempo e conhecimento. Reforma tributária é um assunto que a gente fala muito, que quem mergulhar, quem se inteirar, saber exatamente o que está acontecendo, quais os próximos passos, vai sair na frente da concorrência, não tenha dúvida disso. Quem é prestador de serviço e se familiarizar com esse assunto vai ter muita visibilidade, porque hoje poucas pessoas falam desse assunto aqui no Brasil, principalmente com propriedade. Então, parabéns para vocês aí que estão investindo esse tempo buscando conhecimento. Bom, meu nome é Plínio Reis, eu sou Head de Tax aqui na BART. Com a gente está a Samara Lima, nossa Senior Tax Manager aqui também. Vou passar a palavra para ela se apresentar. Obrigado novamente todo mundo. Vamos dar início aí ao material de hoje. Bom dia, pessoal. Como o Clínio falou, esse tema, né, reforma tributária, ele é extremamente relevante para quem trabalha na área, para empresas de forma geral, né, entender aí tudo que vai ser alterado e as ações e estratégias que a gente já deve estar criando e pensando desde já para chegar aí na reforma preparado. Eu sou a Samara Lima, atuo aqui junto com o Plínio na BART como gerente, atuo há uns anos aí na área tributária, em trabalhos de consultoria, auditoria, planejamento tributário, modelagem tributária, e o objetivo dessa série da reforma é tornar mais simples toda essa legislação que a gente tem visto aí que está sendo publicada sobre reforma tributária. A gente decidiu aí fatiar em 10 episódios e separar os principais tópicos para ficar um pouco mais claro e não só pensando em termos técnicos, em regras técnicas, mas trazer isso para o dia a dia de uma forma prática para que as pessoas que trabalham nessa área entendam e possam aí discutir, conversar
nas empresas, em consultorias e tudo mais. Então, muito prazer e obrigado pela presença de todo mundo. É isso daí, bem colocado pela Samara. Para quem está assistindo aqui pela primeira vez essa live, bem rapidamente, a gente está fazendo uma sequência, tá, semanal de vídeos da reforma tributária. Então, a gente resumiu a reforma tributária em 10 tópicos e todas as semanas a gente está tratando de um tópico diferente aqui nessas lives. Então, quem tiver bastante interesse em acompanhar, entender a reforma como um todo, manda uma mensagem para a gente, entre em contato aqui, porque semanalmente a gente está soltando essas lives para a gente aprofundar nesses 10 tópicos. Então, a gente já comentou que quem está participando desde a primeira live e se assistir até a última, essa que a gente vai fazer hoje é a quinta. Essa pessoa vai entender muito bem, vai conseguir sentar numa mesa e discutir com qualquer pessoa o assunto reforma tributária, tá bom? Então, vamos dar início. Vamos lá. Bom, split payment, né? Um dos assuntos que vem trazendo muita discussão a respeito da reforma tributária é o formato de pagamento, né? Do que essa sistemática do split payment é um dos assuntos assim que um dos temas dentro da reforma tributária que mais vai contrastar com o sistema atual que a gente tem. Então, algumas coisas vão mudar, mas nem tanto, outras vão mudar bem, mas o formato de pagamento é algo assim que vai ser completamente inovador. E para vocês entenderem, né, o que seria, o que é, né, o split payment. O fisco, nessa proposta, né, de reforma tributária, ele estava muito preocupado na arrecadação dos tributos, né? Hoje, no cenário atual, como que funciona o pagamento, a apuração e o pagamento dos tributos? O contribuinte ali, ele executa um fato gerador, esse fato gerador, existe alguma incidência de tributo nesse fato gerador, e uma vez que incidiu o tributo, ele tem que recolher, né, esse tributo para o governo, seja federal, estadual ou municipal. Hoje acontece que, dependendo do tributo que a gente estiver falando, uma vez que aconteceu o fato gerador em um período, o contribuinte ele tem um outro período, geralmente para alguns tributos um período mensal, para outros tributos um período trimestral, a cada trimestre, tem que recolher esse tributo para o governo. E acontece que, quando o contribuinte hoje recebe o valor, a receita ali pela sua prestação de serviço ou pela venda do seu produto, esse valor que ele recebe por essa venda já consta o valor do tributo no próprio valor ali da mercadoria ou do serviço que foi prestado. Então, no exemplo, você, prestador de serviço, prestou um serviço ali de R$ 10.000. Dentro desses R$ 10.000 que você faturou com seu cliente, já constam alguns tributos no seu preço. Então, você é o responsável por pegar parte desse valor que você recebeu e, no período posterior, recolher, né, as guias ali para pagar os tributos para o governo. Então, você recebe o valor, esse valor vai para o seu caixa, né, você recebe de fato esse dinheiro, e é você quem tem que calcular o imposto e pagar para o governo um mês depois ali, nesse exemplo que a gente está dando. A principal diferença aqui do split payment, e uma das preocupações que o governo tem, é de acabar ou minimamente reduzir os casos de sonegação. Por quê? Uma vez que você, contribuinte, você, empresa, recebe o valor pelo seu faturamento, você pode ou não pegar parte desse dinheiro e recolher o imposto. Então, você pode estar pensando, pô, esse mês o meu capital de giro não está bom, meu fluxo de caixa está negativo, eu vou escolher, eu vou optar por não pagar o imposto esse mês. Eu vou deixar o imposto em aberto, pegar esse valor que eu recebi, que eu deveria pagar o imposto, que seria destinado ao imposto, e vou investir ele no meu capital de giro
para daqui 2 meses eu recolher esse tributo que eu deixei de pagar com multa e juros. Então, hoje, existe essa opção do empresário, do contribuinte, fazer essa gestão financeira do seu capital de giro com dinheiro que seria destinado aos tributos, aos impostos. E a principal função ali do split payment é diminuir isso, pois uma vez que o split payment for implementado, não vai ser mais você, contribuinte, quem vai recolher o tributo para o governo. Esse recolhimento ele vai acontecer de forma automática. Então, o que significa isso, né? Na prática, como que isso seria operacionalizado? Imagina que você tem um produto que custa R$ 1.000 e que a gente fosse considerar o IBS mais um CBS de R$ 300. Então, o total da nota fiscal seria os R$ 1.000 do produto mais R$ 300 do IVA, que é o IBS mais o CBS. Total da nota fiscal, R$ 1.300. Quando o seu cliente comprar esse produto da sua empresa, você não vai receber mais os R$ 1.300 na sua conta para que você faça o cálculo do imposto e recolha uma guia de R$ 300 para o governo. Agora, com o split payment, a diferença é, quando o seu cliente pagar essa nota fiscal para a sua empresa, você só vai receber os R$ 1.000 que são relacionados ao valor da sua mercadoria. Os R$ 300 que são referentes ao IVA, que é o IBS mais o CBS, vão ser automaticamente destinados para o governo. Então, esse dinheiro ele não vai mais transitar na sua conta. Então, o que o governo consegue com isso? Qual que é o principal objetivo do governo com a implementação do split payment? É acabar com essa possibilidade do contribuinte optar se ele gostaria ou não de recolher o imposto com o valor que seria para recolher os impostos. Então, uma vez que isso for implementado, o fluxo de caixa e o capital de giro das empresas vão ser diretamente afetados, uma vez que todo o valor destinado para o recolhimento dos tributos vai ser automaticamente destinado para o recolhimento dos tributos. Então, não vai ter mais essa opção dos contribuintes, falando do split payment, né? Então, se a gente fosse falar quais seriam os principais aspectos afetados pela implementação do split payment? Aspectos negativos seria exatamente esse, do capital de giro, do fluxo de caixa das empresas que hoje conseguem receber esses valores e considerar esses valores ali na sua estratégia financeira para, em um momento difícil de caixa, trabalhar esses valores ali para arcar com as suas despesas e depois, quando tem um fôlego, ele vem e faz o recolhimento dos tributos. Então, se a gente fosse citar um dos principais aspectos a serem alterados, que vão ser afetados, seria, sem dúvida nenhuma, o capital de giro das empresas por essa particularidade. E o governo, ele busca acabar com a sua negação. Então, uma vez que ele implementar o split payment, a ideia é, eu quero receber o meu valor. Só que um ponto também que eu acho que cabe a gente trazer aqui para a discussão é sobre a famosa curva de Laffer. Não sei se todo mundo tem familiaridade com esse conceito, que significa o quê? Esse é um estudo feito em diversos cenários mundiais que diz que sempre que um governo ele quer arrecadar um valor de impostos, o que ele faz? Ele sobe a carga tributária. Então, se eu quero arrecadar o valor X e a minha carga tributária está embaixo, eu vou subindo a minha carga tributária, mas eu não posso desconsiderar a capacidade contributiva das empresas do meu país. E o que isso significa? Se eu vou subindo a carga tributária até certo ponto, pode ser que eu estoure esse limite e fique inviável das empresas arcarem com essa carga tributária. No Brasil, né, a gente não precisa dizer para ninguém aqui que a gente tem uma carga tributária muito alta, uma das mais altas do mundo,
e que já é difícil para as empresas hoje arcarem com a carga tributária. Se a gente for falar que essa carga tributária vai subir, o que com a reforma tributária a gente entende que vai acontecer, principalmente para alguns setores, vai acontecer exatamente isso. Então, se a carga tributária é alta e o governo vai subir porque ele quer arrecadar mais, principalmente com split payment, que você não vai ter a opção mais de não pagar o imposto, o que isso tende a gerar? O que vocês imaginam? Se você emite uma nota e uma vez que uma nota for emitida, você não tem mais a opção, o que vai acontecer? A informalidade vai subir. Então as empresas vão querer, as empresas que têm interesse em não pagar imposto, porque se ele paga o imposto, se ele emite a nota, isso quebra a empresa e vai inviabilizar, a informalidade vai aumentar. Então as empresas, para fugir do split payment, vão agir com informalidade. Então vão deixar de emitir documentos fiscais para conseguir transacionar suas operações. Então isso é uma tendência que é natural. Quanto a carga tributária sobe muito, acaba ficando inviável para as empresas, a informalidade aumenta, então o governo tem que acompanhar muito de perto esse equilíbrio para que ele entenda que não é diretamente proporcional o aumento da carga tributária para o aumento da arrecadação. Então tem que ter um equilíbrio, senão isso se perde. Então acho que esses aspectos são bem importantes aqui para a gente falar do split payment. E uma coisa que é legal a gente falar é que os tributos, alguns tributos no cenário atual, né, de tributação, são calculados por dentro. Né? O IBS e o CBS vão ser calculados por fora, ou seja, você vai enxergar de forma separada o quanto é o seu produto e serviço e quanto é de carga tributária. Então, isso, um dos aspectos também, ele vai ajudar na previsibilidade do governo. O governo implementa o split payment visando, com certeza, só para o governo, né? Acredito que todo mundo deve estar familiarizado com isso, mas quem não tiver, para que fique claro, essa reforma tributária, nós tributaristas que somos, conseguimos ver claramente que não é uma reforma tributária feita para melhorar o cenário para você, contribuinte. Com certeza não. Essa reforma tributária é uma reforma tributária olhando para o governo. Como que eu melhoro a arrecadação do governo? O foco principal dessa reforma é ajudar o governo a arrecadar mais, não ao contribuinte a ter um cenário econômico melhor e mais próspero para ele operar suas atividades. E uma vez que o recolhimento é feito de forma automática, via split payment, o governo consegue ter uma previsão muito melhor de quanto ele vai arrecadar. Se hoje as empresas têm a opção entre pagar e não pagar, fica muito difícil de o governo prever quanto ele vai arrecadar para ele se planejar dentro das suas contas com quanto ele vai ter de dinheiro. Então, uma vez que esse recolhimento é automático, ele consegue ter uma previsão muito maior de quanto ele vai ter nos seus cofres, né, ali no seu caixa, para ele se planejar quanto a isso. Não sei se a Sá quer comentar alguma coisa antes da gente passar o slide. Fique à vontade. Não, é isso mesmo. É só um comentário, né, que é o que você falou. Por mais que a reforma tributária traga aí essa transparência, simplificação, tudo mais, tudo isso é sempre, nunca o benefício é para o contribuinte, né? Infelizmente. Então, e até em algumas discussões, né, quando a proposta ainda da emenda constitucional estava sendo discutida, era que não era possível um sistema, uma alíquota menor, sem uma garantia de redução de inadimplência, né? Então, o split payment ele veio como essa forma de garantir que os contribuintes irão arcar com a sua obrigação ali, com o seu ônus tributário, vão recolher. Então, é uma alternativa para que a gente tenha aí as alíquotas que a gente tem hoje. Como resultado, a gente viu que as alíquotas não foram aquilo que a gente esperava, né? Elas estão bem altas, mas
Eu acredito que, de certa forma, né, esse avanço o split payment representa um certo avanço, né, em termos de tecnologia, mas mais voltado para benefício do governo. E uma coisa que é importante também dizer é que esse recolhimento, recolhimento com recebimento, né, dos valores de nota fiscal dos clientes, ele está condicionado ao split payment se não houver ainda a extinção do pagamento das formas convencionais. Então, na Lei Complementar 214, o artigo 32, a partir do artigo 32 é falado sobre a metodologia do split payment, mas no artigo 27 ou 28 é mencionado todas as formas ali de extinção do crédito tributário, né? Então, o recolhimento convencional, pagamento pelo adquirente, pagamento pelo fornecedor, e o split payment ele vem como um recolhimento caso essas outras hipóteses não tenham sido cumpridas. Portanto, não significa dizer que o pagamento do tributo ele vai ser só quando receber a nota fiscal, porque aí tem diversos contribuintes, né, que o recebimento de nota fiscal muitas vezes está para 60 dias, 90 dias, ou parcelado, né, em diversas parcelas, mas é importante observar, nem todo mundo sabe, né, mas é importante observar que o split payment ele só vai acontecer caso lá na data do vencimento do imposto, o imposto não foi recolhido. Então, vou dar um exemplo aqui, né? A gente está em maio de 2025. Se eu emito uma nota fiscal hoje, o vencimento muito provavelmente vai ser parecido com o que a gente tem hoje, né? Um mês depois. Então, eu emito uma nota agora em maio, o vencimento vai ser lá para 20 de junho. Se eu receber essa nota fiscal antes de 20 de junho, o imposto ele vai ser descontado. Então, está previsto na legislação que vai ser informado lá para os fornecedores de meios de pagamento, eles vão consultar o Comitê Gestor e Receita Federal e vai abater esse valor, porque ainda não foi possível a outra forma de extinção do débito, que é o recolhimento convencional. Então, se eu receber antes a nota fiscal, antes do vencimento do imposto, vai ser descontado o valor do imposto e eu vou receber o líquido. Mas, caso, como o Plínio comentou, algumas empresas às vezes deixam de pagar o tributo, às vezes optam por parcelar o tributo, por aí uma questão de estratégia de caixa entre outros. E caso não seja recolhido na data do vencimento do imposto, aí sim, quando for recebida aquela nota fiscal, o split payment entra em ação. Então, perceba que o governo nunca perde, né? Se não chegou a data do vencimento do imposto e você recebeu a nota, você vai pagar. Se você ainda não recebeu a nota e chegou o vencimento do imposto, você vai pagar. E se chegou o vencimento do imposto, você não pagou, quando você receber, você vai pagar. Não tem opção, né? Então, aqui é realmente para fechar aí todas as possibilidades de sonegação. De certa forma, é um avanço, mas a gente sabe que o impacto disso no fluxo de caixa e estratégia das empresas vai ser gigantesco, por isso é importante o planejamento financeiro nesse caso, né? Então, você vê que a reforma ela não traz só uma mudança tributária, uma mudança no âmbito tributário, de custos, de marketing, de financeiro, de estratégia financeira, então engloba aí todas as áreas, como a gente sempre gosta de comentar aqui, né? Então é só esse comentário para reforçar. Excelente. E é um bom ponto, porque o governo, o que ele cria, o que ele traz? Você tem diversas formas de você extinguir o crédito tributário. E ele vai considerar, olha, se você receber antes, eu vou descontar. Se você receber depois e não pagar, eu vou descontar. Então, o fisco está criando um cenário em que ele não vai ficar sem receber o tributo se você estiver faturando. Ponto. Acho que se a gente fosse resumir muito bem split payment, é isso. O fisco, se você emitir uma nota fiscal, você vai faturar e o governo vai receber o tributo dele, custe o que custar. E isso que a Samara traz de planejamento financeiro é muito legal a gente comentar, porque o que acontece, né? Como até o pessoal está comentando aqui, a reforma tributária
ela não foi criada para ajudar o contribuinte, ela foi ajudada para ajudar o governo. Então, a gente precisa se preparar, né? O contribuinte precisa se preparar, principalmente no aspecto financeiro, né? Financeiro, porque hoje, principalmente empresas que têm o capital de giro ali, o fluxo de caixa um pouco mais sensível, né? Principalmente quem atua com comércio, varejo, alguma coisa assim, tem que se planejar, porque boa parte do que hoje entra no seu caixa para você fazer essa gestão não vai entrar. Então, você tem que se planejar para que não perca o controle. E, às vezes, hoje, o que acontece e o que funciona hoje tende a não funcionar depois, no futuro. Entendeu? Então, acho que é um bom ponto. E, inclusive, um aspecto que é legal a gente falar, a gente está falando de um processo todo automático, que é feito de forma automática, que envolve outros intermediadores. Então, um ponto que é muito falado no aspecto aí de split payment é da estrutura. Então, as empresas hoje que possuem uma estrutura vão ter que fazer investimentos em estrutura, com certeza, para conseguir operar nesse cenário. Então, com certeza, sistemas vão ser necessários, sistemas que hoje não existem, para você controlar isso, para você tratar isso dentro das suas operações. Então, a parte de investimento, com certeza, vai ser muito impactante. Vai ser necessário investimento em estrutura para as empresas conseguirem operar nesse cenário. Então, a gente traz até uma pequena simulação aqui para vocês entenderem. Vou até passar a palavra para a Samara explicar aqui essa simulação e vocês entenderem exatamente assim, num cenário prático, como que ficaria isso? Qual que seria a diferença, né? Se hoje você fatura, presta um serviço, vende uma mercadoria e recebe um valor X, como ficaria na reforma tributária? Legal. Só respondendo aqui o comentário da pergunta da Denise, ela fala que caso o fornecedor não pague o imposto, como fica a compensação pelo adquirente? Como a reforma ela amarra, né? Você só vai poder compensar o crédito se o imposto foi pago na etapa anterior. Então, na Lei Complementar 214, também está previsto esse pagamento pelo adquirente do pagamento do imposto não recolhido pelo fornecedor. Então, lá no artigo, se eu não me engano, no artigo 36, está um pouquinho mais para baixo, é mencionada essa hipótese. E uma coisa que a gente não falou é que, nesse caso, né, você vê que ainda é muito complexo para a gente esse cenário, mas imagina aí que em algum momento o imposto vai ser recolhido a maior. E eu acho que vai, tá? Em muitos casos. O imposto vai ser recolhido a maior porque essa comunicação entre emissão de nota fiscal, recebimento de nota, meios de pagamento com o Comitê Gestor e Receita Federal, pode ser que isso ao longo do tempo seja muito mais robusto e moderno, mas no cenário que a gente tem hoje, isso vai ser quase impossível, né? Ainda mais se a gente falar de varejo. E aí, se o imposto for pago a maior em algum desses recolhimentos, esse imposto vai ser devolvido para quem recolheu, né, de fato. Então, é mencionada essa hipótese, ô Denise, de recolhimento pelo adquirente do imposto não pago pelo fornecedor, para que ele possa ter o direito do desconto do crédito. E também está previsto que, caso esse imposto seja recolhido a maior, né? Não sei se em alguns casos pode acontecer do fornecedor ter pago, mas não ter ali a comunicação tão precisa, e aí o adquirente ter que pagar de novo. Esse imposto vai ser devolvido para o adquirente, no caso, se ele fez o recolhimento a maior, e todo esse controle ele deve ser feito pelo Comitê Gestor e pela Receita Federal. Então, respondendo a grosso modo sua pergunta, se o pagamento não for realizado pelo fornecedor, ele vai ter que ser realizado pelo adquirente, se ele quiser tomar o crédito dessa operação, tá? E aqui, não sei se tem outros comentários, se tiver, a gente vai respondendo aqui. Só vou iniciar a explicação aqui desse gráfico, dessa linha do tempo.
Aqui a ideia foi a gente trazer um exemplo de uma linha do tempo aí de recolhimento com o split payment. Um exemplo por quê? Vai acontecer muita coisa, né? Isso aqui é uma hipótese, a gente nem colocou aqui uma compra parcelada, a gente colocou à vista, então isso é uma hipótese das inúmeras hipóteses que poderão acontecer. Mas aqui a gente quis ressaltar alguns aspectos aí do que vai acontecer com o split payment. Então vamos lá. Imagina que aqui eu sou uma empresa, né, que eu adquiri uma mercadoria do meu fornecedor. Eu adquiri essa mercadoria aqui por esse valor de R$10.000 mercadoria e sobre esse valor a gente tem o IBS e CBS de 2.750. Então, adquiri a mercadoria e nesse momento, né, ainda não tenho aqui, não vou entrar nesse mérito do recolhimento do fornecedor nem nada. Vamos pensar só aqui que foi a primeira operação em que eu fiz a compra da mercadoria. E no próximo passo, aqui eu colocamos aqui, né, que a venda dessa mercadoria ela foi feita quase um mês depois da aquisição. Então, eu vendi essa mercadoria e, detalhe, né? Eu comprei a mercadoria, só que o pagamento dessa compra, ela tá para 60 dias. Então, esse pagamento dessa mercadoria que eu comprei, eu não vou realizar agora, eu vou realizar só daqui 60 dias. Isso é a compra. Quando chegar a venda, então, quase um mês depois, eu fiz a venda dessa mercadoria e eu recebi a venda à vista ali. No momento que eu fiz a venda, eu já recebi à vista o valor. Nesse momento que eu recebi essa venda à vista, ainda não foi possível a extinção do crédito tributário pela modalidade convencional, porque se eu fosse recolher o tributo dessa venda no dia 2 de fevereiro aqui, o recolhimento dela seria só em 20 de março. Então, o recolhimento convencional dessa venda ele não foi realizado. Porém, eu já recebi esse valor no mesmo dia. Então, nesse dia, o meu fornecedor ali de pagamento, a maquininha do cartão, o prestador de serviço, ele vai fazer essa comunicação com o comitê gestor, com a Receita Federal, e ele não vai identificar nenhum recolhimento, e ele vai fazer o recolhimento integral do IBS e da CBS. E aí eu vou receber esse valor já líquido. Beleza. Qual que seria o próximo passo aqui? Né? No dia 25/2, que é quando vence o tributo da compra, né, do meu fornecedor, é quando ele vai fazer o recolhimento do IBS e CBS da compra. Então, perceba que aconteceu aqui. No dia 2, eu recebi o meu valor da minha venda, só que o recolhimento dessa venda ele foi integral. Ele não considerou os créditos que eu teria para abater do IBS e CBS nessa operação, porque esses créditos eles ainda não tinham sido recolhidos pelo fornecedor. Então, eu paguei 8.250, que é o IBS e CBS calculado aqui nessa operação. Eu paguei o valor bruto sem descontar créditos, e aí fazendo um paralelo com o sistema atual, aqui se eu tenho a compra ali, independente se o fornecedor pagou, se eu paguei o fornecedor, não importa o que aconteça, se eu tenho a nota fiscal, se eu adquiri uma mercadoria, eu tenho nota fiscal, eu poderia já abater do recolhimento, né, do meu tributo. Porém, não é o que vai acontecer pensando nesse cenário. Então, beleza. E aqui eu recolhi os 8.250, né, o que é o imposto integral. E no dia 25/2, o fornecedor ele fez o recolhimento lá dos créditos, que é o que eu teria de direito. E aí entra um pouquinho na pergunta que a Denise fez, porque aqui, se você analisar essa situação, eu estou pagando o tributo que o fornecedor não pagou, né? Que nem foi um caso de inadimplência, né? Mas não chegou ainda o fato gerador para ele recolher o tributo ali e fazer o recolhimento para o Comitê Gestor e para a Receita Federal. Então, eu acabei pagando esse tributo que era para ter sido descontado.
Quando chega no dia 25/2, o fornecedor ele paga o tributo. E aí, nesse pagamento, vai ser identificado pela Receita Federal um pagamento em duplicidade. Esperamos, né, que seja identificado um pagamento em duplicidade, mas está previsto nos artigos aí, a partir do artigo 32 da Lei Complementar 214, que caso seja identificado um pagamento em duplicidade, ele vai ser devolvido em 3 dias úteis. Então, aqui nesse exemplo, até colocamos aqui embaixo essa setinha aqui, né? Esse ponto de exclamação aqui embaixo, esse comentário em vermelho. O pagamento de 2.750 ele vai ser considerado um pagamento a maior em duplicidade e a devolução dele vai ser em 3 dias úteis. Então, imagina que ele vai ser devolvido aqui depois do reconhecimento do pagamento do dia 25/2, 3 dias úteis, ele vai ser reconhecido como pagamento em duplicidade e ele vai ser devolvido. Só que, se esse valor for devolvido em 28/2, ele foi recolhido no dia 2/2. Então, são 26 dias que o imposto foi... que a empresa pagou o imposto a mais. E isso, em termos de fluxo de caixa, aqui a gente está falando de uma operação, né? Você pegar aí a operação de uma empresa como um todo, isso em fluxo de caixa, o impacto é gigantesco. E não só isso, mas se o recolhimento não fosse pelo recebimento, o certo seria essa empresa aqui pagar esse tributo dessa venda do dia 2/2 no dia 20/3, né? Um mês depois, 1 mês e 15 dias depois. Então, a observação que a gente coloca aqui nessa operação, nesse exemplo que a gente traz, o imposto ele foi antecipado em 48 dias. Então, o imposto que eu deveria ter pago no dia 20/3, eu estou pagando no dia 2/2. E a devolução do imposto a maior, que seria o 2.250 nessa operação, ele vai ser devolvido só 26 dias depois. Então, aqui é só um exemplo do impacto do split payment aí para o fluxo de caixa das empresas, que vai ser gigantesco. Exatamente. E tem um ponto que a Sá evidenciou muito bem aqui, que é hoje, o que acontece? Você tem essa opção, né, de gerir o seu dinheiro ali como você gostaria, dentro da sua estratégia, e com o split payment, o governo ele passa a usar os contribuintes como bancos. Então, são as empresas quem vão financiar o caixa do governo. Então, pelo exemplo que foi muito bem colocado aqui, o governo ele vai receber o dinheiro dele. E aí, dependendo de como vão acontecendo as operações, você vai recebendo de volta o que é seu, o seu fornecedor vai recebendo de volta o que é dele. Então, toda essa gestão ela acontece do lado do contribuinte agora. Então, é como se as empresas financiassem o caixa do governo. O governo coloca como meta de arrecadação um valor X, ele arrecada esse valor e tudo que as pessoas forem pagando a mais ou menos, esse caixa ele sai das empresas e as empresas financiam o governo. Então, se a gente fosse resumir a isso, o governo está criando, né, um mecanismo para que ele nunca fique sem receber o tributo dele. Uma hora ele vai antecipar o pagamento, outra hora você vai ter que antecipar muito, uma hora você vai pagar mais tributo, mas o governo nunca vai ficar sem receber o tributo que ele criou a previsão de receber. Então, esse é o ponto em que merece muita atenção, porque hoje não é desse jeito que funciona, e a gestão financeira ela vai ser completamente alterada. Então, acho que esse é o principal aspecto aqui que a gente quis trazer sobre o split payment e fluxo de caixa, que isso vai ser o que vai afetar diretamente as empresas, e muitas vezes vocês vão pagar mais impostos do que deveriam, tendo ciência disso e recebendo os seus valores de volta posteriormente, como o exemplo que a Samara trouxe,
Exatamente, vocês vão receber, não só pagar de forma antecipada, mas muitas vezes pagar de forma antecipada um valor maior do que deveria ter sido pago, simplesmente para a gente financiar o caixa do governo. Basicamente isso. Não sei se mais alguém tem alguma pergunta específica sobre a simulação, sobre o split payment. Tem Fique à uma vontade de... pergunta do Gerson, que eu Aham. não sei se eu entendi muito bem, mas com o split payment, a gente vai ter tanto hipótese de pagamento regime de caixa quanto regime de competência. Depende aí do fato gerador das operações. Então, o método vai ser o que está, né, na nova legislação, que a gente vê hoje não vai acontecer, pelo menos para os tributos indiretos, tá? Que a gente não está falando de IRPJ, CSLL, outros impostos que não sejam sobre consumo. Mas com o split payment, se o pagamento for realizado ali na data do vencimento, né? Caso não tenha o recebimento da nota fiscal antes da data do vencimento, aí vai ser regime de competência. Caso a nota fiscal seja recebida, como nesse exemplo, seja recebida antes do pagamento, antes da data de vencimento do imposto, aí esse recolhimento vai ser um regime de caixa, né? Como a gente conhece. Então, se eu entendi bem, Gerson, vão ser ambas as situações, dependendo do fato gerador dos acontecimentos. Mas se não foi isso, depois a gente conversa, me manda uma mensagem para entender melhor sua pergunta e a gente discute melhor, tá bom? Não tem outra pergunta, não, Plínio. Só alguns comentários. Do Gerson seria daquela opção, né, de se você gostaria de recolher todos os seus tributos no regime de caixa ou competência, que hoje essa opção ela existe para alguns cenários, e ainda não existe nenhuma informação sobre a restrição ou não, tá, da adoção do regime de caixa nesse aspecto, Gerson. Então, acredito que a gente vai ter que aguardar mais um pouco, mais informação ser regulamentada para a gente saber se vai existir essa possibilidade ou não. Mas, bem colocado pela Samara, pelo funcionamento do split payment, a gente acredita que o cenário mostra que talvez não vai ter mais essa opção do recolhimento dos tributos indiretos, né, que é o que a reforma tributária do consumo aqui vai afetar, porque o funcionamento hoje do recolhimento dos tributos ele vai acontecer de uma forma mista. Então, ora vai ser competência, ora vai ser caixa. Então, a gente acredita que talvez, né, não vai existir mais essa opção para o recolhimento dos tributos indiretos 100% no regime de caixa, conforme existe algumas possibilidades hoje. Tá bom? Se você tiver interesse, assim que a gente tiver essa informação, assim que isso for regulamentado, a gente pode avisar vocês aí para vocês se programarem. Bom, então, fiquem à vontade de deixar mais alguma pergunta. A gente agradece, tá? Vocês todos aqui terem participado com a gente hoje dessa live. Ressaltando que essa live está sendo a quinta de 10 lives que a gente vai falar sobre reforma tributária. Então, o assunto hoje foi pontual split payment, mas a gente ainda tem 5 outros assuntos que a gente ainda vai discorrer e 4 outros assuntos que a gente já tratou, que estão disponíveis no LinkedIn. E aqui a gente projeta na tela 2 QR Codes. Quem quiser receber esse materialzinho, suporte aqui sobre o Split Payment, escaneie o QR Code da sua esquerda, que a gente vai disponibilizar para vocês. E quem quiser conhecer um pouco mais sobre o nosso trabalho, sobre a BART, os conteúdos que a gente solta, a gente tem uma prática aqui de entregar muito valor para o mercado nos nossos conteúdos. Acesse aí as nossas páginas no QR Code da direita e fiquem à vontade, inclusive, de mandar dúvidas. Se por acaso vocês tiverem dúvidas sobre reforma tributária ou outros assuntos que vocês acabaram não lembrando agora, ou não quiserem mandar a pergunta agora, fique à vontade de nos acionar e mandarem essas dúvidas, que a gente vai ter o maior prazer em poder ajudar vocês, tá bom? Então, obrigado, gente. Espero que a gente tenha ajudado vocês de alguma forma
a entenderem melhor um pouco mais da reforma tributária, do split payment. A gente agradece a presença de vocês novamente e não percam o próximo episódio da live, terça-feira que vem, às 10 horas, no LinkedIn. Um abraço, pessoal. Boa semana para vocês. Obrigada, pessoal. Tchau, tchau. Boa semana.